Fala galera, tudo bem? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que hoje vai apresentar Marcelo Santana de forma oficial, com entrevista coletiva, né? Ele já foi anunciado, mas o novo diretor executivo de futebol será apresentado hoje em São Januário. O presidente Pedrinho estará presente nessa entrevista coletiva. A gente vai falar aqui sobre isso. A gente vai falar sobre Rafael Paiva, né? Será que ele será efetivado mesmo? Ou o Vasco vai buscar um novo treinador? Surgiu a informação que o Pedrinho queria o Fernando Diniz como técnico do Vasco. Vamos falar também sobre o atacante Paixão, que o Vasco acertou o empréstimo dele para um clube da Ucrânia. E também iremos falar sobre Pepe e Di Maria, né? Dois jogadores lá do futebol europeu que o Vasco chegou a procurar. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, falando aqui da KTO. A KTO é a parceira do canal Machão da Gama e você pode dar os seus palpites na Eurocopa. Hoje tem Cristiano Ronaldo em campo, né? Hoje tem Portugal e França jogão. Você pode palpitar lá na KTO e se você utilizar o cupom MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O QR Code está na tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá utiliza o nosso cupom para você ganhar esse bônus de 20%, beleza? KTO, parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, o Vasco no domingo enfrenta o Internacional, o Inter que ontem empatou com o Fluminense 1-1 no Maracanã. O jogo será no Beira-Rio, na reabertura, né, do estádio do Beira-Rio. Nesse jogo o Inter vai poder contar com o seu principal jogador, né, o Valência, que estava com a seleção do Equador. O Equador ontem foi eliminado pela seleção da Argentina. Com esse jogador retorna ao Internacional e estará à disposição para o jogo contra o Vasco da Gama. Nesse jogo, o Vasco ainda será comandado pelo treinador interino Rafael Paiva, que cada vez está menos interino e mais efetivado, né? Podemos assim, acho que a torcida já comprou a ideia, todo mundo gostando bastante aí do trabalho do Rafael Paiva, e a tendência é que ele vá continuando. Para esse jogo contra a equipe do Internacional, está confirmado o Rafael Paiva à beira do campo. Mas a informação do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco ainda não definiu se realmente vai efetivar o treinador interino Rafael Paiva. O presidente Pedrinho queria um técnico grande, né? Um técnico de mais casca no Vasco. E Fernando Diniz é um nome que agrada muito o presidente Pedrinho. Ele que na época que trabalhava no Sport TV elogiava diretamente várias vezes, né, o Fernando Diniz, que está sem clube desde que foi desligado do Fluminense. Eu já dou logo aqui a minha opinião. Entre Rafael Paiva e Fernando Diniz, eu prefiro 1000 vezes o Rafael Paiva. Acho que ele conseguiu encaixar esse time do Vasco, o time está certinho, etc e tal. E aí vem um treinador como o Fernando Diniz, que muda tudo. Bota zagueiro na zaga, bota atacante de lateral, enfim, bagunça o negócio todo. Eu sou totalmente contra, não queria jamais Fernando Diniz no Vasco da Gama, não. Mas quem sou eu, né? Quem tem a caneta é o presidente Pedrinho. Mas é aquilo também, né? Rafael Paiva está pontuando, os resultados estão acontecendo. Se os resultados continuarem acontecendo, é praticamente impossível aí dele não permanecer. O Vasco joga domingo contra o Internacional. Se ele voltar de lá com um pontinho, né, que já é muito difícil um pontinho lá contra o Inter, ganha ainda mais moral. Aí tem o jogo contra o Corinthians na quarta-feira em São Januário. O Corinthians está mal. É uma oportunidade do Vasco vencer, quebrar esse tabu. E nisso o Rafael Paiva vai continuando. Eu acho que nesse momento não tem por que mexer, né? Tá dando certo com o Rafael Paiva? Continua com o Rafael Paiva. Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda. Deixa aqui nos comentários. Bom, vamos falar agora aqui da apresentação de Marcelo Santana. Como eu disse na abertura desse vídeo, o Vasco vai apresentar de forma oficial hoje, 2 horas da tarde, em coletiva, né, de imprensa, o novo diretor executivo de futebol, Marcelo Santana. O Vasco também informou que o presidente Pedrinho estará nessa entrevista coletiva, também vai falar ali com os jornalistas. Então,
é uma oportunidade hoje, 14h, da gente ouvir o Marcelo Santana e também o presidente Pedrinho. O canal Expresso 1923, que é o canal que eu faço parte, vai transmitir a entrevista coletiva, então já pesquisa aí, Expresso 1923, já se inscreva lá que terá transmissão da coletiva do presidente Pedrinho, beleza? 14h começa a entrevista do Pedrinho e do diretor de futebol Marcelo Santana. Bom, agora vamos falar sobre um jogador que deixou o Vasco, o atacante Paixão, né? Atacante que não vinha sendo utilizado, inclusive já havia sido emprestado para outras equipes, né? O Vasco informa que acertou o empréstimo do atacante Paixão para o Polícia da Ucrânia, empréstimo de 1 ano. Então Paixão está indo para o futebol ucraniano, empréstimo de 1 temporada. Ele que se destacou na base, né, mas no profissional ainda não conseguiu se destacar e agora vai para o futebol ucraniano. Boa sorte ao atacante Paixão. Falando ainda de mercado da bola, o Vasco que está aí próximo, né, de anunciar Felipe Coutinho, de anunciar o Souza, o Teixeira. Tá todo mundo já ansioso também para esse anúncio do Felipe Coutinho, que está demorando uma vida para acontecer. Bom, 2 jogadores que estão no futebol europeu foram sondados pelo Vasco. Foi o que disse Edmundo. Edmundo, que é braço direito ali do presidente Pedrinho. Segundo Edmundo, o Vasco procurou o Pepe, zagueiro que está disputando a Eurocopa por Portugal, mas o zagueiro deve ir para o clube do Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita. Confira. Antes, eu sugeri o nome do Pepe, o Felipe, né? E o Pedro Martins, ainda quando era diretor do Vasco, entraram em contato, mas parece que o destino do Pepe deve ser o time do Cristiano Ronaldo. Ele não quis conversar com nenhum time brasileiro, mas eu acho que seria uma ótima opção. Tá bom, Anderson? Grande abraço, meu amigo. Obrigado aí por estar aqui com a gente no nosso canal. Edmundo também disse que o Vasco procurou Ángel Di Maria, né, jogador argentino que não tem nesse momento, né, o interesse de jogar no futebol brasileiro, né? Caso volte aqui para a América do Sul, deve voltar para sua equipe do coração lá na Argentina, mas o Edmundo fala que o Vasco procurou o jogador. Confira. Ed, teve contato com o Ángel Di Maria? Bom, foi um nome também bastante falado, né? O Di Maria. Ele está lá na Copa América, não quis conversar, pretende ficar na Europa. Se caso não for, se não continuar na Europa, ele tem um desejo de voltar a Rosário Central, o time que ele começou lá na Argentina. Enfim, é uma contratação um pouco mais complexa, mas não deixa de ser um sonho da diretoria do Vasco da Gama. Valeu, Eric Joy! Então tá aí, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!